Quando a gente estuda mecânica quântica, a gente precisa necessariamente adotar uma interpretação para essa teoria. A interpretação mais comum, que é usada pela maior parte dos físicos, é chamada interpretação de Copenhague. A gente usa esse nome, interpretação de Copenhague, para se referir a um conjunto de ideias que eram defendidas ali na década de 20, 30, 40, por um grupo de físicos. Tá? Os dois maiores representantes desse grupo de físicos que defendiam essas ideias são o Niels Bohr, que ficou famoso pelo átomo de Bohr, e o Heisenberg, famoso pelo princípio da incerteza. Quando a gente entra nos detalhes sobre o debate que acontecia na época, sobre a interpretação da mecânica quântica, a gente vê que existiam discordâncias entre o Bohr e o Heisenberg. Mas mesmo assim é possível encontrar esse conjunto comum de ideias que a gente chama de interpretação de Copenhague. Agora, para que a gente precisa de uma interpretação para a mecânica quântica? Se a gente comparar com as outras áreas da física, tipo a física mecânica newtoniana, por exemplo, ou a termodinâmica, a gente nunca ouve falar sobre interpretação da termodinâmica ou da mecânica newtoniana. Só que o caso da mecânica quântica é diferente. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, sobre por que a mecânica quântica precisa de uma interpretação e sobre a interpretação mais comum, que é a interpretação de Copenhague, como é que ela foi desenvolvida e para que ela serve. Esse é o canal Cientificar, um canal de divulgação científica. Aqui a gente vai falar sobre física quântica principalmente, suas aplicações, seus conceitos. Se você gosta desses temas, se inscreva no canal, assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. Então vamos começar considerando essa questão, Por que a mecânica quântica, por que a gente precisa de uma interpretação para a mecânica quântica? A quântica, ela fala sobre objetos que a gente não consegue observar diretamente, Tipo, você não consegue observar um átomo ou um elétron fora de um contexto experimental, para observar um átomo ou um elétron, você precisa de um aparato experimental. Então, as características desses objetos, elas aparecem, elas surgem, ou a gente consegue observar essas características quando a gente faz os experimentos. Acontece que quando a gente faz experimentos, a gente percebe que existem resultados que são muito surpreendentes. Vamos considerar um exemplo aqui para ficar mais claro o que eu estou falando, Vamos imaginar que a gente tem um laser e a gente tem também um objeto que é um semi-espelho. Tá? Um semi-espelho funciona da seguinte forma, Então, um laser, a maioria já deve saber como é que ele funciona. Você liga lá, ele consegue emitir um feixe concentrado de luz, e aí você pega esse feixe de luz e direciona ele para esse objeto que é o semi-espelho. Aí o que vai acontecer é isso que está mostrando aqui nessa figura. Metade da luz do feixe vai ser refletida para o caminho que a gente está chamando de caminho B, e a outra metade vai seguir reto ali no caminho que ela estava inicialmente, o caminho A. Então a luz se divide ali em dois caminhos, o caminho A e o caminho B. Se a gente colocar um detector de luz em cada um dos caminhos, então a gente coloca o detector A e o detector B, o que vai acontecer é que a luz vai chegar, parte da luz vai chegar no detector B e parte da luz vai chegar no detector A. Então os dois detectores vão acusar a chegada de luz, eles vão clicar. Então o resultado de um experimento desse, quando você incide um feixe de luz num semi-espelho e coloca esses dois detectores no final, os dois detectores, então o resultado os dois detectores clicam simultaneamente, eles clicam juntos. Clica o detector A e clica o detector B. Chega luz no A, chega luz no B. Agora, se a gente reduzir a intensidade do feixe, então imagina que a gente vai colocando ali o feixe cada vez mais fraco, mais fraco, mais fraco, a gente consegue chegar a um ponto em que apenas um fóton vai estar presente ali no feixe. Então vamos imaginar esse regime. Esse é o regime quântico, Você tem uma partícula só, um fóton só ali no feixe de luz. O que vai acontecer com o fóton? Como é que fica esse experimento? Considerando esse mesmo experimento, o que vai acontecer agora? Agora, o fóton, a gente vai observar que o resultado, quando você tem só um fóton, é que os detectores não clicam mais simultaneamente. Eles clicam da seguinte forma: ou o detector A clica, ou o detector B clica. Então, quando você lança um fóton nessa montagem, um dos detectores vai clicar. Isso indica... Então a gente pode interpretar, olhando para esse resultado, a gente pode interpretar da seguinte forma: os fótons são partículas, e aí quando eu lanço um fóton, ou ele vai ser refletido e pegar o caminho B, ou ele vai passar direto, ser transmitido pelo semi-espelho e vai pegar o caminho A e vai ser detectado no detector A. Então, ou o detector A clica, ou o B clica. Se o fóton chega no A, o A clica, Se o fóton chega no B, o B clica. Então, se você repetir esse experimento aí, 100 vezes, provavelmente 50% das vezes você vai ver o detector B clicando e nos outros 50% você vai ver o detector A clicando. Então, à primeira vista, se a gente tiver só esse experimento
só esse resultado aí em mãos, a gente pode falar, bom, os fótons são partículas e eles seguem uma trajetória, que é essa daí. Ou ele segue a trajetória B, e aí o detector B clica, ou ele segue a trajetória A. Acontece que se a gente pegar o mesmo laser, com os mesmos, o mesmo laser usado nesse aparato aí que a gente está mostrando nessa figura com o semi-espelho, né? Então vamos substituir, agora nós vamos trocar o experimento. A gente vai pegar essa mesma fonte, mesmo laser, e vai colocar num outro aparato. Agora não vai ser mais semi-espelho, mas a gente vai direcionar o feixe do laser ali para um experimento de fenda dupla. Tá? A gente vai vai construir um experimento de fenda dupla. Então a gente vai colocar ali um anteparo com duas aberturas, né, as duas fendas, e atrás um segundo anteparo, onde a gente vai registrar os fótons que passarem pelas duas fendas. Esse experimento, eu já falei dele aqui algumas vezes, tem um vídeo aqui gravado que está aparecendo aqui no card, né, falando em mais detalhes sobre o experimento de fenda dupla, mas o resultado que vai aparecer aqui é o seguinte, né, quando você começar a lançar fótons nesse aparato, você vai observar um padrão de interferência lá no segundo anteparo, né? Você vai ver uma distribuição de pontinhos, que são os fótons chegando ali, e ao longo do tempo esses pontinhos vão formar uma figura que a gente chama de padrão de interferência. Essa figura ela é característica de fenômenos ondulatórios. Tá? Então, a única explicação que a gente consegue dar para a formação dessa figura no segundo anteparo a gente só consegue explicar isso se a gente considerar que o fenômeno é um fenômeno ondulatório. Ou seja, percebe o que está acontecendo aqui? No primeiro experimento, aquele do divisor de feixes, né, do semi-espelho, a gente podia interpretar ali que o fóton estava se comportando como se ele fosse uma partícula, né? Então, se a gente só tivesse aquele experimento em mãos, a gente poderia falar, bom, os fótons são partículas. Agora, com esse segundo experimento, com essa segunda informação que eu estou dando aqui, que é o resultado do experimento de fenda dupla, a gente não consegue mais falar que os fótons são partículas, porque aqui eles têm um comportamento ondulatório, né? Eles se distribuem ali como se eles fossem guiados por alguma onda. Então, surge uma situação muito inusitada, muito estranha, que é a seguinte: a gente não consegue identificar qual que é a natureza desse objeto, qual que é a natureza do fóton. Esse tipo de problema, ele é muito relevante na mecânica quântica, né? Aqui a gente está falando sobre a natureza do objeto, né? A gente pode entrar em questões filosóficas do tipo, esse objeto tem uma essência ou não, né? Essa característica dele de comportamento, de ser uma onda ou ser uma partícula, isso é algo que pertence ao objeto ou não, né? Essa é uma discussão filosófica, só que ela é necessária na mecânica quântica. Nota que discussões desse tipo não são necessárias para a mecânica, por exemplo, né? Se a gente quiser discutir, imagina um problema que é, sei lá, calcular a órbita de Mercúrio, né? Nesse problema, se você quiser, você vai ter que usar ali a lei da gravitação, você pode usar a lei da gravitação do Newton para chegar numa órbita aproximada, né, de Mercúrio. Então, você vai usar ali uma lei que fala que existe uma força de atração, né, entre massa, então o Sol atrai o planeta Mercúrio, e aí a órbita de Mercúrio está definida por essa atração. É governada por essa relação entre o Sol e o planeta Mercúrio. E aí você vai usar as equações que são propostas, apresentadas pelo Newton, você vai usar lá as leis de Newton e tudo, e você vai calcular a órbita de Mercúrio. Agora, você pode se perguntar, será que essa força é um objeto real do mundo mesmo ou não? Será que ela é só um elemento matemático? Qual que é a natureza dessa força, né? De onde que ela surge? Ela é uma força à distância, mas como que o planeta Mercúrio sabe que o Sol está atraindo ele e tal? Você pode começar a levantar questões desse tipo. Mas a verdade é que nenhuma dessas questões que eu levantei fazem diferença para a solução do problema. Você calcula a órbita de Mercúrio do mesmo jeito. Você pode acreditar que a força é só um objeto matemático que você está usando para fazer cálculos, ou pode acreditar que ela é um elemento real, assim como, sei lá, o celular que eu estou usando para gravar esse vídeo aqui é um objeto real. Você pode imaginar que a força da gravitação é um objeto real, adotar essa interpretação e resolver o problema do mesmo jeito. Você pode usar interpretações filosóficas contraditórias. Pessoas que usam posições filosóficas contrárias vão chegar no mesmo resultado se a gente considera um problema desse tipo, né, de mecânica clássica. Acontece que quando a gente vai para a mecânica quântica, isso não acontece mais, não vai funcionar dessa forma, né? Não é qualquer interpretação que vai
se ajustar, se encaixar com os resultados da teoria, com os resultados dos experimentos, né, que envolvem esses objetos da teoria. Então, se você está fazendo um experimento com fótons e você parte da suposição, ou se você interpreta, né, adota a interpretação de que os fótons têm características definidas antes do experimento, então ele é uma onda, por exemplo, se você faz esse tipo de consideração, você vai chegar num resultado que é diferente daquele que o experimento apresenta. Por exemplo, o primeiro experimento do divisor de feixes lá, do semi-espelho. Se a gente imaginar que o fóton é uma onda, antes do experimento, a gente vai imaginar, bom, ele vai passar ali, ele vai encontrar o semi-espelho, parte da onda vai ser refletida, parte da onda vai ser transmitida e os detectores vão clicar simultaneamente. Não é isso que acontece no experimento. Então, essa interpretação faz com que você cometa um erro de avaliação, né? Um erro que você vai chegar num resultado que é contraditório, que contradiz o experimento. Então, no caso da mecânica quântica, a gente precisa pensar com cuidado, né, em como interpretar esses objetos, né? Existem várias interpretações para a mecânica quântica, tá? Então, por exemplo, a interpretação de muitos mundos, né, que é famosa por causa do multiverso, né? A interpretação a interpretação bohmiana da mecânica quântica, né, que defende a ideia de que existe uma onda piloto que vai guiar a partícula e tal. Essas interpretações elas não são usadas pela maioria dos físicos, né? A maior parte dos físicos vai usar uma outra interpretação, que é a interpretação de Copenhague. E aí, por que ela é adotada? Por que ela se torna uma interpretação mais confortável, assim, que consegue dar conta de resolver esses problemas que aparecem na mecânica quântica, né? A vantagem da interpretação de Copenhague é que ela diminui um pouco a expectativa que nós temos com relação a uma teoria científica, tá? Então, por exemplo, vamos pegar esse caso do fóton para a gente analisar aqui. O problema que a gente tem o fóton, essa pergunta é muito natural, né? Dadas essas duas montagens experimentais que eu comentei, né? Aquela do semi-espelho, em que o fóton tem um comportamento corpuscular, né? E aquela de fenda dupla, em que o fóton tem um comportamento ondulatório, sabendo disso, a gente pode fazer a seguinte pergunta: peraí, mas o fóton é uma onda ou ele é uma partícula? Essa pergunta, para a interpretação de Copenhague, ela não tem sentido, né? Isso é uma das coisas que faz com que a interpretação seja muito confortável para os físicos, né? Por quê? Qual que é a ideia, né? Então, a gente vai partir do pressuposto de que uma teoria científica tem que falar sobre os resultados dos experimentos. Ela não tem que falar sobre a essência dos objetos ou a natureza dos objetos. Então, essa pergunta, o fóton, qual que é a natureza dele, ele é de fato uma onda ou uma partícula? Essa pergunta não tem sentido. Só tem sentido você responder coisas do tipo: nesse experimento, o resultado, considerando o experimento todo feito, então, sei lá, os dois detectores clicando no experimento lá do divisor de feixe, no primeiro experimento. Então, você lança fótons ali no divisor de feixe e aí você tem os dois detectores clicando ao mesmo tempo. Nesse experimento, o fóton, a gente pode dizer que a gente observa aqui um fenômeno corpuscular, porque a gente pode atribuir trajetória aos fótons. Já no outro experimento, aquele da fenda dupla, a gente não pode fazer isso. Não dá para falar que o fóton segue uma trajetória. Então, aquele experimento é visto como um fenômeno ondulatório. Nota que eu não estou falando que o fóton, ou sei lá, o caminho do fóton representa um fenômeno corpuscular ondulatório. Eu estou falando que o experimento completo representa um fenômeno ondulatório ou corpuscular. Então, a interpretação de Copenhague ela tem um papel importante, que é o seguinte: ela vai considerar, ela vai partir do pressuposto de que uma teoria científica é um instrumento que nos permite fazer cálculos sobre os resultados dos experimentos. Uma teoria científica não vai falar sobre a natureza dos objetos, sobre a essência, sobre a natureza última dos objetos. Então, essas perguntas, né, de o que é um fóton de fato, o que é um fóton quando ninguém está olhando para ele, quando ele está isolado, quando ele está fora de um contexto experimental, essa pergunta ela não precisa ser respondida pela ciência. As teorias científicas não precisam se comprometer com isso, porque o que interessa para uma teoria científica é o resultado de um experimento. E se o fóton está, sei lá, isolado, fora de um contexto experimental, então ele não é um objeto interessante para a ciência, né? O objeto da ciência são aqueles que estão em contextos experimentais, que você faz, existem detecções, registros dele e tal.
E aí, adotando essa posição, que pode ser um pouco decepcionante no início, por exemplo, no início de um curso de física, a gente pode achar que a física vai, sei lá, falar sobre a natureza, como a natureza funciona e tudo, e aqui a gente meio que já larga isso, né, de mão, assim, parte por uma visão diferente, né? Agora, o interessante é que essa visão nos permite continuar o desenvolvimento da teoria, né? Aplicar a teoria, controlar os sistemas. Então, assim, a função de uma teoria científica, a mecânica quântica, ela realiza bem essas funções, né? Então, ela é uma teoria muito precisa, né, no que ela pretende, que se dispõe a descrever, e ela tem resultados que não são contraditórios com os experimentos, né? Então, não existe nenhum experimento que contradiz a mecânica quântica hoje. Então, essa é uma ótima teoria científica, né? A gente consegue prever o que vai acontecer, a gente consegue controlar os sistemas. Então, isso é que uma teoria científica deve fazer, né? Agora, a mecânica quântica é capaz de sei lá, falar sobre a natureza última dos objetos? Segundo a interpretação de Copenhague, não. E é esse aspecto pragmático assim, da interpretação de Copenhague que faz com que a maioria dos físicos usem essa interpretação, né, de fato. Né? Porque, na maioria dos casos, né, tirando áreas que vão, sei lá, estudar os fundamentos da teoria, mas tirando essas áreas, as outras áreas todas, né, de aplicações e outros desenvolvimentos, assim, que não são especificamente sobre fundamentos de teoria, as pessoas estão querendo mais um formalismo que nos permita fazer previsões de resultados experimentais, e essa discussão sobre a natureza dos objetos, ela não é tão relevante assim para essas áreas, né? Então isso faz com que a interpretação de Copenhague seja amplamente adotada pela comunidade científica.